Ora, boas pessoal, bem-vindos aqui a mais um vídeo no canal. Neste caso é uma live que depois vai ser transformada em vídeo. E eu hoje vou abordar aqui um tema que basicamente é a possível invasão dos Estados Unidos à Venezuela, como podem ver pelo título do vídeo. Então, avançando aqui sem mais rodeios. Então, a Venezuela, o Ministério dos Negócios Estrangeiros diz que o governo está a acompanhar a situação. O Ministro dos Negócios Estrangeiros, Paulo Rangel, garante que não há motivos de preocupação para a comunidade portuguesa na Venezuela. O representante da diplomacia está em Luanda, Angola, para participar na 7ª cimeira entre a União Europeia e a União Africana. Sobre a situação na Venezuela, Paulo Rangel transmitiu a tranquilidade e afirmou aos jornalistas que não há, para já, pedidos de regresso a Portugal. Não há nenhuma notícia que possa, em qualquer caso, ser perturbadora para a comunidade portuguesa, portanto, a situação está perfeitamente calma e normalizada, assegurou Paulo Rangel. Acrescentou que as informações em relação à comunidade portuguesa são perfeitamente, neste momento, tranquilizadoras. No entanto, assegura que o governo está a dar uma atenção muito particular à comunidade desde que começou o processo mais conturbado de atenção entre os Estados Unidos e a Venezuela. A TAP e outras companhias aéreas já cancelaram os devidos, eu acredito que seja devidos, os desvios à instabilidade na região. Os devidos voos devido à instabilidade na região. Na última semana, os Estados Unidos pediram cautela ao sobrevoar o território venezuelano devido a uma situação potencialmente perigosa. Com esta suspensão de voos, que ainda não é sequer generalizada, possa vir a acontecer que pessoas que estavam a pensar voltar possam vir a ter alguma dificuldade suplementar e ter de o fazer por outras vias. Mas até este momento não há nada digno de registro ou que esteja relacionado com esta situação, referiu Paulo Rangel. Desde agosto que Washington mantém uma importante presença militar na zona, oficialmente com o intuito de combater o tráfico de drogas com destino aos Estados Unidos. Até ao momento houve registro de mais de 70 mortos. Em relação a esta movimentação, o regime de Nicolás Maduro diz que se trata de uma ameaça de invasão e uma tentativa de promover uma mudança de regime na Venezuela. Pronto, então, em relação aqui à Venezuela, eu tenho um ponto que pode ser como é que eu ia dizer, um bocado crítico em relação a esta situação, porque eu sou a favor de democracias, pronto. E as informações que eu consegui encontrar sobre a Venezuela foi que o regime venezuelano começou como uma ideia socialista de criação de uma comunidade socialista, de interligação entre a comunidade e o poder central e patati patatá, e houve aqui um descarregamento devido a vários motivos, não apenas um motivo só, mas como por exemplo a imposição militar dos Estados Unidos naquela zona, como sucessivos ataques económicos àquele país, tanto por parte dos Estados Unidos como da União Europeia, como de outros países chamados do Norte Rico. Por isso, não é provavelmente uma situação straightforward, é mais uma situação que precisa ser analisada com vários preâmbulos e com várias perspectivas. Porque eu sou comunista, mas no fim de contas também acredito numa comunidade democrática. Vocês podem dizer, mas a China não é democrática. Não é bem assim, meus caros, não é bem assim. E se calhar se fossem estudar um bocadinho da política chinesa, se calhar iriam perceber que o regime chinês acaba por ser mais democrático do que o próprio regime português. Mas pronto, isso é um tema que poderei deixar para outro vídeo, caso tenham interesse sobre o assunto. Se tiverem, deixem lá em baixo na caixa de comentários, que terei todo o gosto em fazer esse vídeo e em partilhar esse conhecimento com vocês. Pronto, em relação à Venezuela, isto tem sido uma tensão que tem vindo a escalar desde o ano passado, se não estou em erro, em que o próprio Donald Trump tem vindo a solicitar em muitos campos aquilo que é o interesse por parte dos Estados Unidos em tomar a Venezuela. Basicamente tem em conseguir que a Venezuela passe a ser mais um protetorado daquilo que é os interesses económicos dos Estados Unidos. E como poderão conhecer, a Venezuela, se não estou em erro, é o terceiro ou quarto reservatório de petróleo maior do mundo.
O petróleo venezuelano tem uma característica muito interessante, que o petróleo venezuelano é um petróleo muito bruto, é um petróleo muito espesso, é um petróleo que quase parece alcatrão. Resumindo, é um petróleo que precisa de muita refinação para poder vir a ser utilizado como, como gasolina, gasóleo, derivados, por aí fora. Por isso, o petróleo venezuelano precisa de muito investimento a posteriori para se conseguir tirar qualquer tipo de rendimento dele. Esse investimento foi feito nos primeiros anos, nos anos 80, com o investimento da União Soviética e também com investimentos por parte dos Estados Unidos, para que esse petróleo fosse retirado da terra e fosse refinado e fosse vendido para o exterior. Mas depois, devido à queda da União Soviética e devido a pressões políticas por parte dos Estados Unidos, devido a não acreditarem no regime e acreditarem que o regime anterior era um regime não democrático, sendo que apresentava muita mais democracia do que o regime que hoje em dia apresenta, sendo que hoje em dia também temos o próprio Partido Comunista da Venezuela que critica fortemente aquilo que é o regime de Nicolás Maduro. Por isso temos aqui diferentes situações, temos aqui várias formas de conseguir olhar para o assunto e interpretar o assunto. Não é um assunto, digamos, direto e não é um assunto fácil de explicar. Pronto, por isso, devido a tal, temos aqui o nosso Ministro dos Negócios Estrangeiros, que diz que está de olho na situação e que está atento à situação e a tudo o que pode acontecer derivado à presença militar dos Estados Unidos na zona da Venezuela. E por outro lado, temos os Estados Unidos com o interesse económico, apresentado por Donald Trump, não em uma única entrevista e uma única declaração. Também temos uma declaração feita pelo próprio Donald Trump, se não estou em erro, no seu Facebook, exatamente, em que temos o próprio Donald Trump que diz o seguinte: deixem-me só ver se por acaso o som está a sair, que eu acho que não. Só um segundo, só para eu fazer aqui os ajustes devidos. Acho que é isto. Não, ainda não. Não estou no sítio certo. Acho que é isto. Vamos lá ver. Exato. Remember, during the campaign, I'd say we're going to end up being another Venezuela, but on steroids. Big scale version, big, large, beautiful scale version of Venezuela. How about we're buying oil from Venezuela? When I left, Venezuela was ready to collapse. We would have taken it over. We would have gotten all that oil. It would have been right next door. But now we're buying oil from Venezuela, so we're making a dictator very rich. Can you believe this? Nobody can believe it. Pronto, como podem ter visto aqui pelo vídeo, o próprio Donald Trump, no seu mandato anterior, mandato antes do Joe Biden, disse que a Venezuela estava num ponto de ruptura interna, e neste caso é uma verdade. A Venezuela encontra-se num um ponto bastante débil da sua economia, a sua economia está bastante débil, porque subsiste muito daquilo que é a produção de petróleo, e a produção de petróleo subsiste muito do investimento que é realizado antes da sua extração. Por isso, sim, a Venezuela tem uma certa debilidade na sua economia. Depois, quando o Donald Trump não foi eleito e o Joe Biden entrou para o poder, houve, por parte do governo de Joe Biden, de tentar criar aqui uma certa aproximação à Venezuela, a nível económico e por aí fora, e começou a haver a compra de petróleo venezuelano por parte dos Estados Unidos. O que, como é óbvio, impulsionou e até ajudou a própria economia da Venezuela. E o Trump agora vem reivindicar que, caso ele tivesse se mantido no poder, iria subsistir sobre aquilo que é a desgraça e aquilo que é a desgraça de outro país. Neste caso, o que o Donald Trump está aqui a defender é que, devido à queda do possível regime de Nicolás Maduro, devido à fragilidade económica, o Donald Trump iria lá, através da oposição, que foi a senhora que ganhou o Prémio Nobel da Paz. Não sei se estão informados sobre o assunto, mas a senhora que ganhou o Prémio Nobel da Paz, que agora infelizmente não vou lembrar do nome, é uma apoiadora do Donald Trump, também uma apoiadora do Hamas e do regime de Netanyahu em Israel, só para verem o tipo de oposição que existe dentro da própria Venezuela.
E neste caso, provavelmente, caso o segundo governo de Donald Trump tivesse sido contínuo, iríamos muito provavelmente ir ter uma tomada de poder da Venezuela por parte da oposição, provavelmente se calhar com o apoio militar dos Estados Unidos, provavelmente muito poderá estar a acontecer agora, esta distribuição do prémio económico por parte do prémio Nobel para a suposta candidata da oposição da Venezuela. Poderá muito haver aqui uma implicação, mais uma vez, haver aqui uma tentativa de golpe político, militar, por parte dos Estados Unidos num país que, no fim de contas, lhe dá bastante interesse, que recaia sobre a sua, a sua, a sua mão, a sua égide política, que, no fim de contas, é bastante importante para os Estados Unidos, porque os Estados Unidos é um país que subsiste daquilo que é o petróleo, daquilo que é o ouro negro, né? Em Arábia Saudita foi um processo, como podem ver num vídeo que eu já fiz aqui no canal, que nesse vídeo eu explico muito bem aquilo que foi a nacionalização do petróleo da Arábia Saudita, aquilo que foi a guerra dos 7 dias entre Israel e os países do, do norte da África e da Península da Arábia, e também explico muito bem aquilo que foi essa possibilidade da Arábia Saudita ter de nacionalização das suas empresas, por isso logo aí os Estados Unidos perdeu um grande poder económico, porque eram empresas dos Estados Unidos que faziam a exploração do petróleo da Arábia Saudita, e neste caso o único país onde os Estados Unidos têm verdadeiramente a posse económica e industrial da exploração daquilo que é o petróleo, é o seu país hoje em dia. Claro que depois existem sempre influências e investimentos em empresas estrangeiras, mas verdadeiramente o poder da Arábia Saudita recai sobre a Arábia Saudita, o poder do Irão recai sobre o Irão, completamente nacionalizado e explorado pelo Irão, no Médio Oriente, naquela zona da Arábia, da Península da Arábia e por aí afora. Eu não gosto muito de utilizar esta expressão Médio Oriente, eu de vez em quando tento fugir a elas, mas de vez em quando não consigo. Por isso, a única possibilidade que os Estados Unidos terão de reaver aquilo que é o interesse capitalista de exploração de petróleo, neste caso, neste preciso momento, devido à facilidade e à fragilidade económica e política que a Venezuela atravessa nestes tempos, é a Venezuela. Por isso, eu vejo aqui um avanço por parte dos Estados Unidos, mais um avanço que pronto, pode ser notado em vários países, em várias épocas da história, de uma potência capitalista de exploração sobre aquilo que é a desgraça de um povo e a desgraça de uma economia, que no fim de contas apenas é uma desgraça devido às imposições e à não aproximação de políticas económicas de países como a União Europeia e os Estados Unidos. Porque, tal como eu comecei a dizer no início deste vídeo, agora a Venezuela começa a recair, e o próprio Partido Comunista Venezuelano assume tal, começa a cair para uma autocracia, uma forma mais ditatorial daquilo que é o poder político, o que, no meu ponto de vista, não recai para um interesse para a caída da oposição, porque a oposição, neste caso, é uma liberalista sob a influência de Donald Trump, o que, no meu ponto de vista, também não é uma coisa positiva, mas também, segundo as notícias que eu consegui ver e a própria opinião do Partido Comunista Venezuelano, o partido tradicional, comunista não, porque agora existe uma bifurcação dentro do próprio Partido Comunista Venezuelano, em que temos uma direção oficial do Partido Comunista e uma direção que é uma direção que não é imposta, mas que foi solicitada e que foi comandada por Nicolás Maduro. Por isso, dentro do próprio Partido Comunista temos duas linhas de pensamento, sendo que a linha classista do Partido Comunista, a linha oficial do Partido Comunista, se for visto do ponto de vista político, de eleições internas do partido, patati patatá, essa linha clássica, ela própria assume que existe um desvio de Nicolás Maduro para um bonapartismo socialista, assim uma coisa dentro desse género, o que poderá levar aqui a repercussões um bocadinho mais cerradas e chegar até um bocadinho mais ditatoriais nesse sentido. E depois temos a contrapartida da linha da cabeça do Partido Comunista, que é encabeçada por líderes mandatários vindos da parte do PSUV, que dizem que o Nicolás Maduro é um bom governante, patati patatá, como já podem perceber aqui sobre esta parte, sendo que também é a parte clássica do Partido Comunista, o encabeçamento verdadeiro e político legítimo do Partido Comunista também é perseguido e é preso dentro da própria Venezuela. Agora,
a questão que sobressai aqui é, mas os Estados Unidos têm poder, ou têm essa liberdade de se poder intermeter naquilo que é a política interna de um país? A minha resposta é um redondo não. A minha resposta é um redondo não. Mas eu não sei se vocês estão cientes daquilo que é as políticas internacionais externas dos Estados Unidos. Nunca foi provavelmente um grande problema para os Estados Unidos se os outros países merecem ou não merecem o seu apoio. Tanto que os Estados Unidos também têm uma política de combater o terrorismo, e neste caso a justificativa que os Estados Unidos apresentam é combater o narcoterrorismo, sendo que o narcoterrorismo já foi evidenciado por inúmeras provas de que o principal problema não é a Venezuela, mas o principal problema é a própria exportação legal que os Estados Unidos faz da China, que depois é esse produto que é transformado dentro dos próprios Estados Unidos e é vendido para o consumo dos toxicodependentes, do consumo de droga dentro dos Estados Unidos. Mas pronto, os Estados Unidos utilizam aqui o terrorismo, o narcoterrorismo, como uma possível apropriação de países alheios ao seu território. Temos aqui esta abertura jurídica, que não é bem uma abertura jurídica, é mais uma imposição militar de poderio militar e nuclear, né, que os Estados Unidos têm. Por exemplo, também temos aqui houve um movimento por parte de parlamentaristas do Brasil de tentar, devido àquilo que aconteceu nas favelas do Rio de Janeiro, devido ao Comando Vermelho e ao confronto que houve entre as forças militares, policiais e a força popular, a força militarizada dos bairros das favelas, dos grupos criminosos da favela. Houve uma tentativa por parte de parlamentaristas brasileiros de tentar classificar nacionalmente como as favelas sendo terrorismo. E isto abriria uma possibilidade, também devido ao julgamento do Bolsonaro, à aproximação da extrema-direita e da direita brasileira com os Estados Unidos, que sempre existiu desde a ditadura brasileira. Essa aproximação da direita dos Estados Unidos, houve aqui uma tentativa, um possível jogo político, claro que isto depois também não é tudo muito claro, né? Mas basta só ver a história e ver as ligações, e conseguiu-se perceber aqui uma possível aproximação da direita brasileira para tentar pôr as fações da favela como terroristas, o que poderia abrir aqui uma certa brecha de apoio militar dos Estados Unidos ao Brasil, o que, se por acaso acompanharem a política brasileira, seria bastante favorável para certos grupos económicos e para certas vertentes de esquerda que estão a crescer do país, estão a ganhar voz e estão a ganhar força, o que chateia um bocadinho ali aquilo que é o interesse capitalista do país, principalmente de grandes latifundiários e por aí fora, que é um país também bastante desindustrializado. E que subsiste muito daquilo que é a agricultura de grande produção, o grande produtor agrícola, que faz a grande exportação e verdadeiramente tem o grande peso no PIB do país. Por isso, pronto, em relação à Venezuela é muito isto, é uma situação de, mais uma vez, os Estados Unidos tentarem impor à força aquilo que é o seu interesse nacional e aquilo que é o seu interesse de ideia, de democracia, que foi aquilo que podemos ver no Irão e no Iraque, e na Líbia, na Síria, em Israel. É esse tipo de democracia que os Estados Unidos defendem militarmente, né? Que é basicamente, enquanto estamos lá, a coisa tem que parecer democrática, tem que parecer limpa, e tem que ser uma coisa que funcione em prol daquilo que é a população, não sei o quê. E enquanto eles estão lá, nós temos evidências e provas e estudos e jornalistas e a própria civilização, a própria comunidade que diz que isto é tudo uma fantochada, os Estados Unidos apenas estão a impor um governo de fantoches, e esse governo de fantoches não é legítimo por parte do povo, só que eles têm cá tropas, e têm cá tanques, e têm cá tudo e mais alguma coisa, e nós não temos nada. Por isso, ou mandamos uma pedra, ou levamos um balásio no meio da cabeça, ou temos que aceitar aquilo que eles querem. Por isso é muito esta democracia que os Estados Unidos gostam, e impõem, e falam, proporcionam ao mundo, não é? E depois temos este caso na Venezuela, que poderá escalar para outro tipo de guerra, outro tipo de conflito, que poderá ser bastante avassalador, especialmente para os países da América do Sul, porque
os países da América do Sul, no fim de contas, são o quintal dos Estados Unidos. É basicamente os produtores alimentícios de carne, de feijão, de soja, por aí fora, produtos alimentares, produtos agrícolas, dentro dessa área de produtos, terras raras, minérios, ouro, lítio, por aí fora, são basicamente os países de exploração de produtos de base, de produtos não, não é retificados, mas não trabalhados, os produtos de primeira produção, a terra, minério, sem haver o próprio trabalho dentro do próprio país, e basicamente os Estados Unidos querem que isso se mantenha assim, porque é interessante para a sua economia, porque consegue continuar a comprar terras raras e petróleo e ouro e produtos agrícolas e dentro dessa área para os países do Sul e vender os produtos já feitos, já construídos, já modificados a preços mais elevados, o que impulsiona a sua economia. Por isso temos aqui o imperialismo económico a funcionar, o imperialismo dos Estados Unidos a funcionar, e neste caso temos o imperialismo armado a chegar a perto de uma fronteira de um país soberano, que é soberano, no fim de contas, porque nas últimas eleições que foram contestadas pelo próprio Partido Comunista, o Partido Comunista oficial dos Estados Unidos, não a segunda ramificação, mas a primeira ramificação, o Partido Oficial, que foram contestados pelo Partido Comunista, também foram contestados pela União Europeia e por entidades extragovernamentais, mas mesmo nessas eleições houve aquilo que dentro do país, dê-me só um segundo, só para ver se eu consigo encontrar aqui, serão as assembleias de base e existem estudos e evidências de que 4,24 milhões de militantes participaram em assembleias de base. Por isso, ainda existe alguma democracia, só que depois esta democracia também é um bocado mascarada, porque estas assembleias de base são basicamente uma confirmação daquilo que é o poder que já vem de cima. Faz-me lembrar certos tipo de política portuguesa em certos pontos. É isto que está a acontecer dentro da Venezuela. Por isso é muito isto. Mas independentemente disso, não existe autoridade por parte dos Estados Unidos, nem outro país qualquer do mundo, de achar que eu sei aquilo que é bom para aquele país, por isso eu vou lá e vou impor aquilo que é o meu interesse. Não. É um país que tem as suas fronteiras definidas e tem o seu governo que foi eleito pelo seu povo. E a única coisa que os Estados Unidos pode fazer é concordar ou não concordar. Isso são coisas diferentes. Outra coisa é, eu não concordo, vou pôr a minha marinha à porta e vamos lá ver se eles se portam bem. Isto faz lembrar um certo histórico daquilo que foi pós-Revolução 25 de Abril, não sei se estão conhecidos desse assunto, em que tivemos um amado, um querido porta-aviões ali no nosso Rio Tejo. Não sei, há aqui certas inclinações que me fazem lembrar certos episódios da história. E pronto, é muito isto, é isto que é assim a forma como eu vejo o assunto, é a forma como eu vejo esta situação, e pronto, é isto, não tenho muito mais a dizer sobre o assunto. Em relação aos Estados Unidos é muito isto, não há muito mais a dizer. Pronto, já sabem, é o típico habitual, portem-se mal, tudo bom, e até já. Se por acaso gostaram do vídeo, deixem aquele gosto, o comentário lá em baixo na caixa de comentários, partilhem para aumentar aqui um bocadinho aqui a vida do canal, e pronto, é isto. Até já.